troca de passes, Serginho, falando desse Palmeiras, campeão paulista, lá do título em São Paulo, que acabou agora há pouco. O Palmeiras está ficando especialista em reverter primeiras decisões em 2 jogos, né? O Abel Ferreira começou a semana dizendo que não é muito chegado nessa história de 2 jogos, mas tem sido assim o Palmeiras campeão paulista. Ano passado conseguiu reverter um resultado, tinha perdido para o São Paulo 4-0 e de novo um 4-0 dessa vez contra o Água Santa. Perdeu o primeiro jogo por 2-1. Boa noite, Renata Mendonça, bem-vinda ao Troca de Passes. Gosto quando chega nesse momento do estadual. A grande decisão. Já comecei bem aqui. Já está sem ponto, não quer ouvir mais nada, só ela fala. Daqui a pouco eu me acerto com um ponto que não conseguiu encaixar na minha orelha. Mas começou a melhor parte dos estaduais, as finais. Exatamente, minha amiga. Boa noite, feliz Páscoa para você, para toda a sua família. Boa noite para o Serginho, boa noite para todo mundo. Estava até acompanhando aqui, você falou do placar do Fla-Flu, acho que está 2-0 já. Estava acompanhando aqui no GE, 2-0 para o Fluminense. O Palmeiras foi muito interessante porque eu estava acompanhando o roteiro do jogo e foi muito parecido com o que aconteceu no ano passado. A diferença é que, óbvio, um clássico contra o São Paulo tinha um peso maior, mas, por outro lado, né, como o próprio Abel tinha colocado na entrevista coletiva da semana passada, podia ser uma vergonha, né? Uma derrota, uma possível perda de título para o Água Santa, dada a diferença de investimentos. E o Palmeiras fez exatamente o que fez no ano passado, porque aos 28 minutos do primeiro tempo no ano passado, o Palmeiras já tinha limado a vantagem que o São Paulo tinha construído no 3-1. Então, estava 2-0 para o Palmeiras já aos 28 do primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo, o Palmeiras coloca um gol de vantagem. Com 28, já tinha tirado a vantagem e colocado um gol de diferença. Depois ainda faz o 3-0, depois no segundo tempo sacramenta tudo. Eu acho que hoje o Palmeiras mostrou a força que tem, né? Na semana passada a gente falava um jogo atípico do Palmeiras, um jogo muito bom do Água Santa, mas um jogo atípico do Palmeiras. É difícil ter 2 jogos consecutivos atípicos do time principal. E acho que hoje ficou provado isso. Parabéns ao Palmeiras, então, campeão paulista. Parabéns ao Galo, campeão mineiro. Tudo isso será assunto aqui da nossa primeira parte, do primeiro tempo do Troca de Passes de hoje, comigo, com a Renata e com o Serginho. A gente vai ter, claro, festa do Galo, a festa do Palmeiras, coletivas, entrevistas dos treinadores, jogadores deixando o estádio. Tudo isso você acompanha aqui no Troca de Passes de hoje. E aí, Serginho, boa noite para você. Um Palmeiras que muita gente já apontava, apesar da derrota no primeiro jogo, apesar dos reservas terem perdido na Libertadores. É um time que perde muito pouco. Era difícil, mesmo com a derrota, não apontar um favoritismo do Palmeiras hoje, né, Serginho? Boa noite, Camila, Renata, todo mundo que nos assiste. A Renata falou dessa coincidência da minutagem, né? Do gol que sai no outro ano, gol ali num minuto muito parecido. Eu vou tentar enxergar esse Palmeiras e Água Santa, que é um jogo bem diferente, né? O Água Santa era o azarão, era o time que todo mundo esperava no primeiro jogo que ele entrasse muito mais defensivo, como ele tinha entrado contra o São Paulo, né? E ele não fez isso, surpreendeu de verdade, né? Surpreendeu o São Paulo, né? Primeiro, porque passou pelo São Paulo, principalmente o Palmeiras, que jogou diferente. E aí perde o primeiro jogo e eu acho que esse jogo de hoje começa a ser revertido na entrevista coletiva. A entrevista coletiva é uma entrevista que saiu do padrão, né? O Abel, geralmente, ele protege os seus jogadores, né? E naquele momento ele fez o contrário. Ele expôs os jogadores. Expôs os jogadores, fez algo que ele também não costuma fazer, que é menosprezar, entre aspas, bem entre aspas, o adversário, porque no momento que ele diz assim, se o Palmeiras não vencer, vai ser uma vergonha, né? Ele está, de uma certa forma, dizendo, o Palmeiras é muito melhor que o Água Santa, né? Tem um degrau e vai ser uma vergonha se esse aqui, grandão, não ganhar do pequeno, né? Ele não costuma fazer isso, mas dessa vez ele fez. Ele fez, deu uma sacudida, foi uma semana diferente, os titulares não viajaram na Libertadores, principais, e aí chega no fim de semana voando. Alguns jogadores, em especial, que não vinham bem, né? Gabriel Menino, por exemplo, né? E Dudu, esses dois. Esses 2 jogadores decisivos no jogo de hoje, acho que são os jogadores que merecem ser vistos. Mas já tem coisa diferente acontecendo aqui atrás da gente. Já tem. A gente já vai direto para o Allianz Parque, os nossos amigos que participaram da transmissão da goleada do Palmeiras por 4-0. Mas tem para a festa do Mineirão, então. Vamos para a festa lá no Allianz Parque, para a festa do Palmeiras, campeão paulista. Nossa transmissão estava lá no estádio acompanhando tudo. Mais uma goleada em decisão, mais um 4-0, mais um título para o time de Abel Ferreira. E Milton Leite, Maurício Noriega, Caio Ribeiro estiveram na nossa transmissão. Então agora
ao vivo aqui no Troca de Passos para participar com a gente. Boa noite, rapaz. Boa noite, Milton. Falávamos aqui agora há pouco, né? Apesar da derrota, apesar do tropeço na Libertadores, mas ali com o time reserva, o Palmeiras entra em campo ainda assim, sempre como favorito com esse time, com esse trabalho do Abel, né, Milton? Boa noite aqui, bem-vindo ao Troca. Oi, Camila, boa noite para todo mundo aí ligado no Troca. A gente transmitiu o jogo agora há pouquinho no Primeiro. O Noriega chegou a dizer isso durante a transmissão aqui, né? Que o Palmeiras correu um risco calculado, né? O Palmeiras abriu mão de 3 pontos na Libertadores, confiando no seu taco para os outros 5 jogos dessa fase de grupos, em que ele provavelmente vai conseguir a sua classificação sem grande susto. E para usar a piada óbvia, né? Hoje aqui foi chamado chocolate do Palmeiras para cima do Água Santa, como já tinha sido ano passado contra o São Paulo. Naquele ano tinha sido 3-1 São Paulo, esse ano foi 2-1 Água Santa. E o Palmeiras devolveu com 4-0 aqui. A festa ainda não terminou. Os jogadores ainda estão aqui lá no cantinho do campo, com o pouco de torcida que ainda ficou, comemorando com a taça. 25º título paulista do Palmeiras. 9º desde que começou essa fase ali em 2020, né? E é o 3º título seguido, né? Como disse o Hendrick, que brincou aqui na saída do campo. Para ele é 3/3, né? Ele disputou 3 títulos e ganhou 3. O Palmeiras vem de 3 conquistas seguidas, o Brasileiro, a Supercopa e agora também o Campeonato Paulista. E já estreia com a Copa do Brasil no meio da semana. No final de semana tem Campeonato Brasileiro. Na outra semana segue a Libertadores. Maurício Noriega e Caio Ribeiro analisaram o jogo no Premier e vão falar também aqui agora, né, Noriega? Boa noite. Isso. Boa noite, Milton, Caio. Boa noite, Camila, Renata, Serginho, todos que estão curtindo Troca. Foi um retorno à normalidade aqui. O que aconteceu no primeiro jogo foi fora do normal. Sem tirar nenhum mérito do Água Santa, que fez um ótimo segundo tempo, mas o Palmeiras jogou mal, principalmente a segunda etapa, e foi cutucado. O Serginho estava falando a questão da declaração do Abel na entrevista coletiva após o primeiro jogo. Concordo com ele, acho que é muito interessante isso. Parece que o Palmeiras precisava de uma chacoalhada. Ele deu a chacoalhada. É um time que não gosta de ser cutucado. Quando ele é cutucado, quem paga a conta é o adversário. E hoje foi assim, né, Caio? Porque alguns jogadores que até não tiveram bom desempenho, como o Rafael Veiga, que teve claramente problemas físicos durante o jogo, mas aí aparece o Gabriel Menino e arrebenta com o jogo. O Dudu fez um partidaço aqui hoje, né? E eu colocaria o Zé Rafael. Zé Rafael voltou a jogar o que a gente está acostumado, né? Que não jogou bem na primeira. Entre os grandes destaques. O time do Palmeiras é um time muito bem treinado, com grandes valores individuais e que no momento que tem que dar uma resposta, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Sempre foi assim desde a chegada do Abel. É um time que no jogo grande cresce. Na hora da decisão, ele mantém, né, que é inclusive um dos mantras da equipe, a cabeça fria e o coração quente. É um Palmeiras que não oscila. É um Palmeiras que vai lá e vai empilhando títulos. E que jogando ao lado do seu torcedor nesse gramado sintético, aqui no Allianz, fica muito difícil de ser batido. Hoje tomou conta do jogo, foi ataque contra a defesa durante os 90 minutos e o título é incontestável que o Palmeiras é sim o melhor time do Campeonato Paulista. Para mim entra como favorito no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Que fase do Palmeiras. E a gente viu alguns lances. Esse foi um lance polêmico do jogo, né? Com o Didi e o Dudu. Não é brincadeira, aconteceu isso mesmo, né? Que uma discussão ali entre ambos. Sobrou cotovelo para cá, cotovelo para lá. O Dudu, que eu quero pegar o gancho do Milton aqui, que ele fala com propriedade da atuação realizada pelo Dudu. O Dudu é um tipo de jogador que está em extinção no futebol brasileiro. E a jogada que ele faz é para lembrar do que é o típico jogador brasileiro. Ele tira da cartola um drible improvável. Ele está cercado por 3 caras. E ele dá um jeito de dar uma meia-lua de chaleira e para cruzar na cabeça do Gabriel Menino. Por que eu falo que ele é um jogador em extinção? Porque ele é tipo um ponta das antigas, que dribla muito bem, que faz gols, baixinho. Não é aquele jogador forte, atlético. E ele resolve situações como essa. Então, acho que além da partidaça do Gabriel Menino, que já fez 4 gols em 2 decisões que ele jogou nessa temporada, fez 2 gols na Supercopa e 2 gols agora, eu quero destacar o Dudu. Né, para que tomara que ele seja inspiração para mais jogadores fazerem o que ele fez nessa jogada. Essa jogada, cara, é para... Você vai... Sabe aquelas cápsulas que mandam para o espaço? Que fica lá com disco dos Beatles. Mensagens dos seres humanos. Terráqueos. Isso aí é o jogador brasileiro de futebol. Eu boto o Dudu em alguns exemplos. Óbvio que tem o maior de todos, o Pelé, que não quero nem chegar em termos de comparação, mas é a jogada. É como ele sai de uma situação daquela com puro instinto e inventividade. Para mim, a grande jogada do Campeonato Paulista é essa do Dudu. E aí, Milton, Noriega, Caio, estou ouvindo vocês falando sobre o Dudu, sobre o Zé também, que acho que a gente destacou como bons, não sei se retorno é a palavra certa, mas bons
bom desempenho hoje, né? Depois de a gente ter visto alguma oscilação de jogadores que são tão fundamentais para esse trabalho tão vitorioso do Abel, mas acho que tem muito do que a gente tá ouvindo, tá falando sobre esse resultado, sobre essa recuperação do Palmeiras de ter perdido o primeiro jogo. Acho que tem muito dessa força do trabalho do Abel, né? Que aí o Serginho fala da coletiva, mas é de como o Abel, depois de a gente ter visto um Palmeiras jogar mal contra o Água Santa e perder o jogo, ter visto os reservas fazendo um jogo ruim pela Libertadores, e a gente volta a ver alguns jogadores que são tão importantes para esse time tendo grandes atuações, como foi o Dudu, o Zé Rafael, enfim, que a gente destacou, o próprio Hendrick fazendo mais um gol hoje. Aí na transmissão o Caio falava de ter um pouquinho mais de calma em alguns lances, um pouco depois ele teve essa calma e o gol apareceu e ele fez o dele. Acho que mostra o quanto o trabalho, o quanto o Abel tem esse elenco na mão, né? Como ele consegue, seja numa coletiva, seja num trabalho durante a semana, recuperar os jogadores para ter o time atuando no nível que é capaz de atuar, né? E eu vou falar uma coisa que eu acho que a parte diferente de ser um técnico estrangeiro, e no caso do Abel, de ser um técnico há muito tempo, já com algum crédito, aliás, com todo o crédito com a torcida do Palmeiras, é que ele pode cumprir o planejamento racional dele. Porque eu lembro de um jogo nas vésperas da final da Libertadores de 2021 contra o São Paulo, no Allianz Parque, que o Palmeiras poupou jogadores, né? E perdeu aquele clássico. Na época, o São Paulo estava brigando para não cair e parte da torcida ficou assim, por que poupou? É um clássico, não se poupa em clássico, etc. E, bom, o Palmeiras foi lá e foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo. E agora, num planejamento em que você tinha um jogo de Libertadores numa altitude de 3.600 metros em La Paz, que a gente estava conversando ao longo da semana aqui, é um jogo que você poderia colocar todos os seus titulares e ainda assim perder. Porque é um jogo com condições adversas. É difícil você jogar em 3.600 metros de altitude quando você não está acostumado a isso. Então, na minha visão, o planejamento do Abel, da comissão técnica, foi, veja bem, esses pontos aqui a gente pode perder, porque não vão fazer tanta diferença diante do nosso objetivo na Libertadores. Enquanto que se a gente botar todo o time para viajar, colocar esse time para jogar titular lá, desgastar esses jogadores, pode ser que a gente não conquiste os 3 pontos e aí teremos um time mais baqueado nessa final que a gente precisa, essa sim, ganhar. Então eu acho que o planejamento foi racional. Foi, olha, vamos colocar o time reserva, não vai viajar. Viajou o menino, que tinha condições, jogou e, por sinal, hoje, mais uma vez, mostrou como é jogador de jogo grande, né? Fez uma Supercopa sensacional contra o Flamengo e hoje, de novo, decidiu. E acho que o Palmeiras cumpriu o seu planejamento racional, sem aquela coisa de entrar na pilha do emocional do futebol, sabe? Que é aquela coisa do torcedor. Tem que colocar o time principal para jogar o Clássico, tem que colocar o time principal para jogar a Libertadores. Como não vai colocar? O racional é esse. Perdeu um clássico qualquer para o São Paulo naquela época, ganhou a Libertadores, o torcedor não estava mais feliz com o título da Libertadores? Perdeu contra o Bolívar lá, a estreia da Libertadores, ganhou um título maiúsculo, botando 4-0 e amassando o Água Santa, que era o que o torcedor esperava. Então, acho que esse planejamento racional dessa comissão técnica, que talvez por o Abel ser estrangeiro, ele entra menos nessa pilha emocional, eu acho que é muito importante e mostra como o Palmeiras é forte e precisa desse planejamento muito mais racional do que emocional no futebol. Números do menino decisivo, já que você falou do Gabriel Menino. 12 jogos pelo Palmeiras, 12 decisões, 5 gols. Copa do Brasil 2020, um gol na Copa do Brasil 2020, 2 na Supercopa de 2023, desse ano, e 2 agora na decisão do Paulista de 2023. 5 gols nesses 12 jogos decisivos do Gabriel Menino. Só para complementar o número, ele iguala a quantidade de gols que ele fez em 2020, que foi a melhor temporada dele pelo profissional do Palmeiras, justamente quando ele tinha começado a ser utilizado no Palmeiras, já tinha feito 4 gols, agora fez 4 gols só no início da temporada, quando se falava, meu Deus, mas o que vai fazer o Palmeiras sem o Danilo? Lógico que tem problemas sem o Danilo, mas o Gabriel Menino mostra que tem muita coisa para entregar para esse Palmeiras. E aí, Milton, olhando para frente, não sei se Nori e Caio também veem dessa forma, mas a gente viu no início da temporada esse Palmeiras sofrer algum questionamento ali nos 2 primeiros jogos, que não perdeu, mas não venceu, não empolgava, e aí falava-se de reforços, porque tinha perdido o Scarpa, perdeu o Danilo também ali no início da temporada, e aí veio o título da Supercopa sobre o Flamengo e acho que voltou-se a tranquilidade. Não sei se é essa sensação também que fica esse Palmeiras agora, depois desse tropeço na Libertadores, dessa primeira derrota, campeão com goleada, agora volta a ter aquela tranquilidade, aquele favoritismo do Palmeiras em todas as últimas temporadas aqui no Brasil.
Ô, Camila, você sabe que antes do jogo aqui, a Leila Pereira, que é a presidenta do Palmeiras atualmente, ela deu uma entrevista e ela falou, né, que todo dia algum torcedor cruza com ela e fala, e aí, não vai trazer ninguém, cadê os reforços e tal. E até eu questionei aqui o Noriega e o Caio antes da partida e já durante o jogo, porque assim, o Palmeiras está empilhando títulos, né? Ele vem de 3 campeonatos que ele disputou, ele ganhou os 3. Ele ganhou o Brasileiro, ele ganhou a Supercopa, ele ganhou agora o Campeonato Paulista, agora estreia na Copa do Brasil, semana que vem já tem Campeonato Brasileiro. O time ganha tanto título e o torcedor pede reforços, né? Mas acho que o Palmeiras trabalha muito bem essa questão, né, Noriega? Porque além de ela trazer coisas pontuais, né, que ela vai contratando aqui e ali, ela não faz negócios malucos, ela tem uma categoria de base, como a gente viu aqui hoje, né? Os gols foram do Gabriel Menino, 2, o gol foi do Hendrick, o Gabriel Menino fez a jogada do gol, ou seja, a categoria de base está suprindo. E o Noriega usou uma expressão muito interessante também antes da gente começar o jogo aqui. Alguns dos reforços que o Palmeiras tem nessa temporada são renovações de contratos, né? Porque não é fácil um time tão ganhador você renovar contratos, porque os jogadores vão se valorizando, né? Jogadores e comissão técnica. Comissão técnica, claro. Uma comissão técnica justamente cara que merece ganhar o que ganha, não é só o treinador, todo mundo da comissão técnica. Todo mundo lembra a demora que foi a renovação de contrato do Dudu, por exemplo. E olha o Dudu que fez hoje na final, como ele entrega. Então é um jogador que merece ser valorizado, isso faz parte da relação do empregado com o empregador, faz parte de um contexto do futebol, o jogador se valoriza, ele consegue recuperar, trazer a recuperação de investimento. E um dado puramente econômico, né? O Palmeiras ganha com esse título aqui 9 milhões de reais. São 5 milhões de premiação e mais 4 de bônus da sua patrocinadora. Então, isso vai girando, vai mexendo com a roda. E já trouxe jogadores, trouxe o Richard Rios e o Arthur, que estrearam no jogo da Libertadores, do qual o Palmeiras abriu mão da pontuação para ganhar esse campeonato. Então, acho que é por isso que eu usei a expressão aqui para o Milton de ciclo virtuoso. Ele não é só vitorioso, ele é virtuoso, porque todas as áreas do clube, no que se refere ao futebol profissional, elas vão andando na mesma direção. E isso não acontece por acaso. A gente falava sobre isso quando acabou a final de hoje, né? O Palmeiras se preparou para colher os frutos de uma gestão profissional. Seja ela administrativa, onde você olha e fala, olha, eu preciso primeiro manter os meus principais ídolos. Qual é a espinha dorsal desse time? É o Everton, é o Gustavo Gomes, é o Zé Rafael, é o Veiga e é o Dudu. E o Rony acho que assumiu um protagonismo que hoje é indispensável nessa equipe. Depois eu preciso mudar um pouquinho o meu modelo de contratação. Ao invés de trazer por trazer, eu vou fortalecer minha base. Então o Palmeiras ganha o 15, ganha o 17, ganha o 20, é bicampeão da Copinha e está dando espaço no time principal para essa molecada. Ele faz dinheiro e tem ganho esportivo. Então esse é um modelo de gestão que me agrada muito. Só que ele está diretamente relacionado à gestão do campo. E aí o Abel faz um trabalho absolutamente fantástico, porque quando você tem uma equipe bem treinada, com repertório, que pode atuar de várias maneiras, na hora de lançar um moleque, ele sabe que ele está confiante, ele olha para o lado e tem o Zé Rafael, ele olha para frente e tem o Dudu, ele olha para trás e tem o Gustavo Gomes, ele fala assim, esses caras estão aqui para segurar o rojão, eu posso errar. É o que aconteceu com o Hendrick não fez gol durante todo o Campeonato Paulista, e o Abel fez uma gestão muito bacana, para segurar um pouquinho ele, para que ele não tomasse muita pancada, a cabeça já estava lá na venda, a pressão da torcida, a expectativa do próprio atleta, porque eu fui atacante, não como o Nori, que faz gol todo jogo aqui do Sport. Não dá pra comparar. São patamares diferentes, mas a gente se cobra, a gente sabe quando não joga bem, quando o gol não tá saindo, esse peso, essa responsabilidade nas costas. O moleque fez 2 gols nas 2 finais, e isso é o trabalho do Abel, isso é continuidade, você sabe quando lançar, como lançar e a resposta que o jogador pode te dar. E uma coisa que eu disse também, Camila, durante o jogo aqui, embora a gente tenha essa coisa do Abel, que é irretocável o trabalho dele nesses quase 3 anos que ele está aqui, mas é importante lembrar que o Palmeiras já era forte, né? O Palmeiras já tinha sido campeão um pouco antes dele chegar. Então ele chega também, e o Noriega até lembrou bem, né? Se ele fez bem ao Palmeiras, né, nessas conquistas todas, o Palmeiras fez muito bem a ele, é bom que se diga, né? Ele tinha sido um técnico com uma campanha boa com o Braga no Campeonato Português, estava na Grécia, lá um futebol de 5ª linha, vem para o Palmeiras e se transforma nesse multicampeão. Então é preciso lembrar também que o Palmeiras fez muito bem a ele. O Palmeiras já era um time muito forte antes da chegada dele e, claro, se fortalece muito mais, porque o trabalho dele é realmente espetacular, né? Casamento perfeito. É isso aí, casamento, exatamente. Todo mundo contribuiu. O Abel, sem dúvida, estou com vocês. É outro patamar de técnico no futebol mundial, depois que assumiu o Palmeiras também. De fato, o Palmeiras mudou o currículo de Abel Ferreira para o futebol mundial. Milton, Noriega, Caio,
boa transmissão, parabéns por mais uma. Até a próxima aqui no Troca. Bom descanso para vocês Tchau, agora. Obrigado. Beijo, Feliz Páscoa também para quem é cristão, para quem comemora a Páscoa. Sobrou chocolate aqui hoje, podemos levar para casa. Aqui não sobrou, não. Aqui acabou já na redação. Espero que tenha mais em casa. Tchau, amigos. Bom domingo para vocês. E aí, em cima aqui, Serginho, do que destacou bem o Mitão, Noriega e o Caio lá em relação a esse casamento perfeito. Acho que o Noriega usou uma boa expressão, né, de como se encaixaram bem, né? Tanto o elenco do Palmeiras, a questão financeira, que ajuda a ter um grande elenco, a fazer boas contratações, e o trabalho do Abel Ferreira. Mas hoje, quando você olha para o Palmeiras, que a gente viu na Libertadores no meio de semana, depois de um jogo dos titulares ruim contra o Água Santa, e agora olha esse Palmeiras que voltou a vencer com muita superioridade, com tudo que tem de talento, de elenco, enfim, de trabalho do Abel, nesse 4-0 sobre o Água Santa. Quando a gente olha para o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil, a gente volta a olhar para um Palmeiras contra o Tombense extremamente favorito, né? É uma crise que durou pouco, né? Uma crise que realmente foi bem pequenininha, né? E olha, uma crise de 2 derrotas seguidas num clube que não perde poderia ser uma crise que poderia estar fermentando, né? E, sabe, o fermento estava morto, né? O pão não cresceu, né? Então foi realmente algo passageiro. Acho que a Renata pegou bem o ponto da gestão da derrota da Libertadores, né? Eu falei antes isso também. A minha impressão é que o Abel tomou a melhor decisão possível, né? Porque não tem nenhuma segurança de vitória a 3.600 metros. Ninguém tem. Você não sabe como é que aquele jogador vai reagir, quem é o jogador que na hora do intervalo vai precisar do cilindro de oxigênio. Isso acontece em média com 3, 4 jogadores, às vezes, numa partida a 3.600 metros, né? E é bom a gente diferenciar. 3.600 não é 3.200, não é 2.700. É bem diferente. É bem diferente. Parece que assim, é só um númerozinho. Não é. É que, no caso, os efeitos que isso causa no seu corpo não é que 2.700 não tenha, mas dá para jogar. Sim. Você poder, eu acho que vale mesclar quando você vai para 2.700, 2.800, que é Quito, né? Vale a pena. La Paz, esquece. Sério, esquece. A não ser que você precise de mais daqueles pontos, né? O Palmeiras precisa de mais daqueles pontos nesse grupo? Acho que não. Eu acho que o Palmeiras pode se classificar sem esses pontos que você não teria certeza nenhuma. E conseguiu. O Palmeiras precisava ganhar esse Campeonato Paulista. Noriega falou da premiação, muito boa, vale a pena. Mas, assim, era um título vital para a vida do Abel? Não era, né? Não. Mas eu acho que o Palmeiras está com um compromisso com a excelência, né? Sabe que todo jogo tem lotado o Allianz, sabe que o torcedor merece, né, o melhor. E eu acho que eles estão fazendo isso. Acho que o título não seria algo para questionar o trabalho do Abel, longe disso, pelo trabalho que ele tem. Mas uma derrota hoje, ou não um título do Palmeiras hoje, também seria discutível. Porque olhando mas olhando para uma possível crise, e você entendeu? olhando um elenco que tem o Palmeiras e o elenco que tem o Água Santa, ainda que tenha feito um bom primeiro jogo, o Água Santa também, há que se cobrar. Aqui a Leila Pereira podia chegar para o Abel e falar assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Não precisou, viu? O Abel fez isso antes. Principalmente sendo 2 jogos. Sim. Porque é uma coisa que a gente estava falando também na semana passada. E o Abel mencionou isso na coletiva da semana passada. Eu mesmo defendo um jogo para a final. Se fosse um jogo, a gente estava eliminado hoje. Como o São Paulo foi eliminado para o Água Santa, o Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Com 2 jogos, é mais difícil, entre aspas, a zebra prevalecer, né? A gente sempre menciona aqui o Brasil e Croácia. Brasil e Croácia jogariam 10 vezes e o Brasil ganharia 9. Em um, pode perder, entendeu? Pode acabar de ir para os pênaltis. E eu não estou aqui querendo amenizar a crise de São Paulo e Corinthians, que foram eliminados como não deveriam ter sido nas quartas de final pelo investimento que tem. Mas para 2 jogos, se o Palmeiras perde esse título para o Água Santa em 2 jogos, óbvio que isso gera um pouco de questionamento. Questionamento. Óbvio que eu não acho que isso geraria uma demissão do Abel. O Abel tem muito crédito, mas com certeza não começaria essa semana, que é decisiva para a Copa do Brasil e que já começa o Campeonato Brasileiro, com a paz que vai começar agora. Enquanto isso, quem lembra da derrota para o Bolívar? Zero, ninguém. Nem o primeiro jogo para a Água Santa. E eu acho que esse é o melhor ponto, assim, ser
profissional e racional no futebol. Entendeu? Pensar assim, o que isso aqui vai me ocasionar? Nada. Na prática, nada. Ah, mas vai ter uma torcida aqui que vai, de repente, até pichar o muro. Não foi o caso, mas vai pichar o muro. Ok. Assim, se é o preço que se paga para eu chegar aqui e ser campeão metendo 4-0 no Água Santa, acho que esse é o raciocínio, entendeu? Olha, e o Palmeiras tem feito isso muito bem. O currículo do homem, ali, ó, o número de títulos de Abel Ferreira. Não vai a passeio, né? Do Palmeiras. E chegou sem título, hein? Sim. 8 títulos do Abel desde a chegada ao Palmeiras. 2 Libertadores, a Recopa Sul-Americana, já tem um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa conquistada também nessa temporada e agora 2 campeonatos paulistas, os 2 últimos 2 títulos para o Palmeiras com o Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras na temporada 2023. Números desse time do Abel, que perdeu as 2 primeiras agora, né? Nessa semana, as 2 derrotas do Palmeiras na temporada inteira. Lembrando que ano passado, no Campeonato Brasileiro, foram 2 derrotas. E foram 6 no ano inteiro. Pois é. Jogos, 18 jogos nesta temporada, hoje, 9 de abril. 12 vitórias, 4 empates e essas 2 últimas derrotas, uma com o time quase todo reserva. 74% de aproveitamento, 64,1%. 30 gols marcados, 13 gols sofridos. É um Palmeiras, de fato, impressionante, que a gente não pode marcar por levar, às vezes, a nossa análise para um jogo só. É claro que esses jogos precisam ser cobrados e a gente precisa entender o que acontece, mas não define a temporada, né, Serginho? E tem, eu acho, umas boas notícias aí, né, nesses últimos dias que não deveriam ser esquecidas, né? Esses 2 gols do Endrick são 2 gols muito, muito importantes, porque o Endrick saiu de titular do início da temporada para reserva, porque realmente a responsabilidade pesou nas costas do menino, que é extremamente normal, né? E aí o Endrick, ele faz esses 2 gols. Hoje ele teve uma jogada sensacional, que foi uma falta que ele... Aliás, foi a falta do gol, não foi? Agora me deu um branco se a falta aquela que o Endrick... Foi sofrida por ele. Isso. O Gabriel Menino faz o gol no rebote. Eu nem tinha me ligado na importância dele também para isso, né? Depois ele faz o 3º gol, que é o gol que acabou o campeonato, né? Então, a notícia do Endrick é muito boa. A notícia acho que do Richard Rios, que foi um jogador que estava muito bem no Guarani, mas uma coisa é no Guarani, outra coisa é no Palmeiras, é diferente, outro ambiente. Ele entrou bem na altitude, pode ser um jogador que vai virar alternativa. O Vanderlan conseguiu substituir bem o Piquerez, né, por questão de lesão. Então, assim, o Abel teve várias boas notícias aí nos últimos dias, além da taça. Parabéns, então, ao Palmeiras. Mais um título paulista, mais uma conquista, mais um título do Abel Ferreira. Queria pontuar só, acho que a campanha do Água Santa, ela é muito relevante, né? A gente falou muito do Água Santa na semana passada aqui no Troca, e acho que a gente tem falado, né, desde que o Água Santa surgiu aí no mata-mata, eu acho que já a campanha na primeira fase, ela já começa sendo impressionante, porque fez a mesma pontuação que o São Paulo no grupo, né, e começou muito mal o campeonato, conseguiu uma reação, virou um time que primeiro consertou sua defesa, passando, porque foi nos 3 primeiros jogos, tomou gol em todos, tomou 3 gols do Corinthians, era um time, uma defesa muito frágil, consertou isso e aí nessa reta final começou a conseguir, né, fazer frente a times melhores tecnicamente, porque como o Serginho lembrou, contra o São Paulo não atacou, contra o Bragantino ainda atacou muito pouco e contra o Palmeiras apareceu o Água Santa também no ataque. E aí eu acho que um time muito organizado, muito bem treinado pelo Carpini. O Carpini tinha falado que ele queria, de plano, segurar o Palmeiras por 30 minutos. Porque, de fato, o Palmeiras tem sempre essa característica de, no início dos jogos, entrar muito intenso, né? E na semana passada a gente viu isso. Os primeiros 20 minutos do Palmeiras foram muito bons. 30 já estava 3 ou não? 2, né? 30 já estava, 28 estava 2-0. Aí foi isso, né? E o Carpini fez uma mexida, né? Ele fez uma mexida hoje, né? Ele botou mais um volante, né? Tentando, com os 2 laterais, né? Surpreendeu um pouco o Palmeiras. E olha, os primeiros 15 minutos, ele teve 2 chances. Ele teve 2 chances. Não é, o Água Santa jogou por uma bola. Jogou pelo menos por 2. Né? Foram essas 2 no início ali. Mas as bolas não entraram, né? Uma delas, uma defesaça do Everton.
Falando no Água Santa, então, time de Diadema que estava tentando aí buscar essa zebra, tirar esse favorito Palmeiras, tirar o título desse favoritíssimo Palmeiras, não deu, mas o Vinícius Bueno estava lá na Praça da Moça, em Diadema, acompanhando com a torcida do Água Santa essa partida que acontecia lá no Allianz Parque, campeões estaduais. O Palmeiras foi campeão em cima do Água Santa, venceu por 4-0, a gente já falou bastante aqui do jogo. Estamos aguardando o Abel Ferreira, que já estava sentadinho lá, pronto para a coletiva. Deixa eu ver se já começou a falar. Já começou a falar. Então vamos direto para o Abel Ferreira. Viu? Ele vai tomar um banho daqui a pouco. Já tem banho de gelo, mas vamos acompanhar aí a entrevista do técnico campeão mais uma vez do Palmeiras, Abel Ferreira. A estratégia era em 30 minutos fazer 3 golos. Não, olha, eu digo-vos muitas vezes que nós estamos a aprendemos sempre. Pelo menos eu falo por mim, acho que o último jogo com a Água Santa para mim foi uma lição. Na minha opinião, eu pessoalmente respeitei demais o nosso adversário. É verdade que os nossos jogadores não tiveram no seu melhor nível, foi isso que eu lhes pedi para este jogo. Que eu falei numa palavra que eu não me lembro de ter falado com este grupo, até porque eu tenho um orgulho muito grande neles, mas tinha que lhes tocar de alguma forma no ego, tinha que lhes tocar de alguma forma, porque, como disseste bem, em nossa casa, com os nossos torcedores, com este ambiente, seria uma vergonha se nós não ganhássemos aqui. Mas não seria, quando falo vergonha, não por aquilo que tudo que fizemos, mas porque não fizemos no último jogo. Com todo o respeito pelo Água Santa, que tem, na minha opinião, um excelente treinador. Eu estava-lhe a dizer isto no final. Acho que alguns diretores e presidentes dormem um bocadinho. E é brasileiro, não é gringo. E eu já defrontei muitos treinadores, mesmo em Portugal, portugueses, espanhóis, sobretudo essas duas nacionalidades, brasileiros também. Na Grécia apanhei de tudo, portugueses, espanhóis, italianos, que me ajudou a crescer muito enquanto treinador. E, portanto, se há presidentes que às vezes têm dúvidas para apostar nos jovens treinadores brasileiros, este é um deles. Não é a primeira vez que me ganha, já me tinha ganho aqui em casa com... Eu inconscientemente disse, pô, se ele não me vai ganhar a terceira vez, não pode. Mas está aqui um excelente treinador. E tenho a certeza, se ele tivesse mais opções, ia-me criar dificuldades, porque nós estudamos. Portanto, parabéns para ele, parabéns para todo o seu elenco, parabéns pelo trabalho que eles fizeram. E estava-te a falar na palavra de vergonha, era para lhes tocar no ego dos meus jogadores. Eles precisavam muitas vezes, nós, como somos muitos e achamos que às vezes somos imbatíveis e parece fácil nós estarmos sempre a ganhar e o sarrafo aumenta e nós temos que gerir as expectativas dos outros. Vocês sabem quantos não torcem para nós perder e nós vamos perder, e ainda bem que perdemos no jogo certo. Foi um jogo onde tínhamos a possibilidade de voltar a casa e em nossa casa e de reverter este jogo, mas esta palavra sim, orgulho, já disse muitas vezes, mas a palavra vergonha, antes de vos dizer a vocês publicamente, eu disse-a no balneário. Eu não gosto de mandar recados para os meus jogadores por fora, gosto de os mandar nos olhos. Acho que eles entenderam bem essa palavra e durante a semana nós preparamos, na minha opinião, muito bem o jogo. E sobretudo no aspecto mental, como tu disseste bem, este tipo de jogos, se tu não tens calma, né, dar tempo para que o jogo role. Ainda ontem nós estávamos a fazer um exercício e conseguimos fazer um golo em 2 minutos. Eu estava a dizer, estão a ver como é que é possível, com nós com calma, não deixar que a nossa cabeça atrapalhe o nosso corpo, porque às vezes a cabeça atrapalha o corpo e às vezes nós só achamos que só há lesões musculares e traumáticas, há lesões mentais também e há jogadores que as sentem e às vezes é preciso superar esse tipo de lesão mental também. Mas parabéns para a minha equipa, parabéns para os meus jogadores, é um orgulho ser treinador deles, parabéns para todo o staff, parabéns para a minha comissão técnica, parabéns para a estrutura ou para o staff do Palmeiras, parabéns para a nossa Presidente. Tive uma conversa com ela esta semana muito positiva, obrigado a ela, parabéns para o Barros, que faz um trabalho absolutamente extraordinário
as pessoas não fazem ideia, eu nunca trabalhei com um diretor desportivo tão competente, não é? Porque as pessoas só olham para a parte das contratações, às vezes elas são possíveis, outras vezes não. Muito obrigado a ele, nunca trabalhei com um diretor desportivo com os valores que ele tem, com o todo que ele agrega ao grupo. Muito obrigado para ele também, ao Núcleo Saúde e Performance, às nossas psicólogas, ao nosso departamento de comunicação que fez um trabalho espetacular. Obrigado a vocês são demais. É um orgulho trabalhar neste clube. Abel, boa noite, parabéns por mais um título. Aqui na coletiva normalmente a gente traz alguns números que às vezes você não sabe. Hoje você se transformou junto com o Félix Magno no treinador estrangeiro com o maior número de títulos no futebol brasileiro. É claro que ainda tem muita coisa no presente, mas queria falar um pouco de futuro. Vendo toda essa estrutura que você acabou de elogiar do Palmeiras, tudo que te oferece e o que você corresponde ao clube. Em algum momento você já sentou para conversar com os seus pares da comissão técnica para, quem sabe, pensar ainda mais além no futuro e ter um caminho ainda mais longo no Palmeiras, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Eles não querem sair daqui. Eles não querem sair daqui. Nós somos o time do amor e o time da virada. Já vos disse que sou um treinador que gosto de estar onde querem que eu esteja, e eu já disse, lembro-me de uma vez dizer isto ao presidente Gagliotti antes da primeira Libertadores que ganhamos. Ele chamou-me lá acima um dia antes do jogo, e perguntou-me o que é que ele podia fazer. Eu disse: agora nada, estamos nas mãos dos nossos jogadores. E lembro perfeitamente, e podem lhe perguntar isso a ele. Eu disse: este é o clube dos sonhos de qualquer treinador. Eu disse: tem um defeito só, é que tem aqui um oceano a meio, a 10 horas de distância da minha família, dos meus pais, que ainda há pouquinho estava a falar com eles. Do resto é um clube top, e que eu sei, se não ganhar também é assim que funciona, não é? Os resultados é igual para todos os treinadores, não é só para mim. Mas como te disse, nós gostamos muito de estar aqui. O clube sabe, já várias propostas chegaram. Eu estou sempre a dizer isso ao meu agente: não quero que me ligues, sabes que eu tenho um plano para mim, e a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Eu tenho a minha família aqui, tenho que pensar não só no meu... Já pensei muito, já fui muito egoísta com a minha esposa e com as minhas filhas, e isso eu não quero mais. Tenho que pensar no todo. Gosto, como disse, gosto de estar aqui. Sei que o futebol é dinâmico, mas o próximo passo tem que ser muito bem pensado, mas não perco tempo nisso, porque estamos bem aqui. Como te disse, é um orgulho muito grande fazer parte deste clube, mesmo que às vezes a imprensa aqui é muito exigente, muito forte, muito dura, não só comigo. Felizmente tenho ganho e as pessoas vão me engolindo, mas eu sei quando nós não ganharmos, ou quando eu não ganhar, os que estão com as setas apontadas vão dispará-las todas, mas faz parte no futebol. Mas dentro do nosso clube, a nossa diretoria dá-nos todas as condições, não só a mim, como aos jogadores, como a todos os funcionários, condições absolutamente extraordinárias para nós podermos trabalhar. É verdade que às vezes há decisões ou há jogos que não vamos agradar a todos, mas o caminho é este. O clube tem presente, tem futuro. Não vamos ganhar sempre, vamos lutar para ganhar. Já ganhamos 2 títulos, é bom que as pessoas entendam isso, mas a verdade é que quanto nós mais ganhamos, mais expectativas criamos, e não sei quanto mais tempo isto vai dar, quanta gasolina os meus jogadores têm dentro deles para continuar com esta fome, com este desejo que mostraram hoje. Ver jogadores a recuperar a sua forma, porque nós temos jogadores de muita qualidade que dentro de um jogo coletivo nós lhe damos essa liberdade para eles criarem, mas dentro de uma estrutura coletiva. E grande jogo, grande ambiente. Parabéns aos meus jogadores, parabéns ao Água Santa eu sabia que ia ser difícil. Também digo isso aos jogadores: se estão à espera de ganhar sem sofrer, esqueçam, mudem de profissão. Mas acho que foi uma festa bonita aqui em nossa casa, e de forma muito especial e carinhosa gostaria de dedicar esta vitória aos nossos torcedores, que bateram o recorde, segundo sei, de público no Allianz Parque. Obrigado para eles.
Abel, tudo bem? Boa noite, parabéns pelo título. Desde que você assumiu, o Palmeiras tem vivido muito mais bons momentos do que de adversidade. E essa foi uma semana, digamos assim, muito específica, né? A derrota no primeiro jogo, depois a derrota na Libertadores, e você falou que deu aquele cutucãozinho para poder fazer esse time reagir. Minha pergunta é, além do cutucão da comissão técnica, é um grupo incomodado com a adversidade que por isso reage muito rápido? Eu acho que às vezes nós precisamos, e os nossos jogadores, a nossa equipa, que lhes toque no animal competitivo que eles têm dentro dele. E acho que se calhar no último jogo com a Água Santa eles o deixaram adormecer. E eu digo-lhes muitas vezes que se nós não formos competitivos, podemos perder com qualquer equipa. Se o Palmeiras não for competitivo, pode perder com qualquer equipa. Agora, quando nós somos competitivos, podemos ganhar a qualquer equipa. Mas a verdade é que quando eu cheguei aqui a equipa estava bem, não é? E a culpa foi do Andrei, que eu quando cheguei a equipa estava bem. E o que eu lhes disse eu quero que vocês continuem a fazer o que o Andrei tinha feito. E portanto, daí até esta parte, mesmo com as mudanças que houve, as pessoas não sabem, mas nós já acho que temos 15 alterações desde que nós chegámos, mais de metade do elenco. César, vê se chegas mais cedo, senão não entras. E é isso, é um orgulho muito grande pertencer a esta família. Eu ainda vou partilhar com vocês o mini texto que todos os nossos empregados escreveram para a nossa equipa. Eu gosto muito de trabalhar neste clube, eu gosto muito, porque eu acho que eu já disse isso, é mais do que um clube de futebol. Tá bom. É que eu com o cabelo molhado parece ter menos cabelo. E tenho, a verdade é que tenho. Obrigado pela pergunta. Mas estou a ver, são estes moleques que vão cometer erros, como cometem, mas que dão muita alegria também à nossa equipa. E é difícil, eu estava a dizer isto, é difícil de vos traduzir em palavras o sentimento que eu tenho em trabalhar neste clube com estes jovens, com toda a estrutura que tem, desde a base também, que tem um excelente treinador, tem o João que nos ajuda imenso, tem a forma como nós trabalhamos. Há uma comunicação perfeita e os resultados não aparecem por acaso. Dá muito trabalho, mas não é por acaso. Como te disse, não vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, isso podem ter a certeza. Abel. Tá bom. Boa noite, Abel. Parabéns pelo título, parabéns pela vitória. Aqui. Parabéns pelo título e pela vitória. Eu queria falar sobre o Abel Ferreira, a pessoa Abel Ferreira e o treinador Abel Ferreira. Do apito final do seu primeiro título no Palmeiras para esse apito final, como você evoluiu como pessoa, como você evoluiu como treinador, na sua relação com os jogadores, comissão técnica, com a sua família, enfim. E no ano passado também, depois do título do Campeonato Paulista, você disse que não sabia como esses jogadores chegariam para metade do ano. Você teve uma prova muito boa no ano passado. No campeonato de pontos corridos, o Palmeiras foi campeão com sobra. Você tem esse mesmo medo nessa temporada, Abel? Olha, falar do ser humano Abel, eu já vos disse que gosto muito que essa parte fique para mim. Acho que vocês já entenderam que há um animal competitivo dentro de mim e quando acaba a competição eu desligo. E sou uma pessoa normal a todos vocês, tenho os meus medos, tenho as minhas inseguranças, trabalho muito para ser melhor todos os dias.
O Brasil realmente é um desafio. Vocês veem agora, fizeram essa pergunta ao Guardiola, não foi? Que a Inglaterra bateram o recorde de despedimentos numa época só. Eu, quando eu estava a ouvir dizer, se eu pudesse lhe dizer, eu disse: bem-vindo ao Brasil. E, portanto, isto é sinal que os treinadores só sobrevivem com resultados, e por isso às vezes gosto, mas o Abel é um treinador resultadista. Não sou eu, somos todos. Eu não conheço nenhum treinador que não jogue para ganhar, mas esse lado pessoal eu gosto muito, deixá-lo para mim, deixá-lo reservado, porque é uma parte que eu quero preservar muito. O treinador, eu acho que esta competição, ou o Brasil, te dá uma experiência absolutamente extraordinária para tu te preparares para esses desafios que vêm aí. E, portanto, esta competição acabou, os estaduais acabaram. Dar os parabéns também a todos os campeões estaduais, aos seus treinadores e aos seus jogadores. Mas o Brasileirão está aí já, né? Daqui a quantos dias? Está aí já, portanto, vamos para a selva outra vez, não é? Lutar uns com os outros, dentro de campo, à procura cada um chegar ao final com um título, ou defender o título que temos. Não sei o que é que vamos conseguir, como te disse, acho que é extremamente difícil. Hoje tivemos uma lesão do Veiga, vocês não sabem, mas o Rony nestes 2 últimos jogos jogou com o braço partido. Vamos ficar sem o Rony, ficam já aí a saber. Por isso eu gosto muito de estar aqui, porque realmente os jogadores se entregam, dão o seu melhor. E como treinador, como te digo, tenho a certeza absoluta que aprendi muito aqui, porque isto é muito desafiador, muito. Por isso eu, quando estava a ver o Guardiola, fizeram essa pergunta ao Guardiola, isso é o Brasil, ou ganhas, né? E na Inglaterra são muito, ou ganhas, ou apresentas resultados, ou então estás fora. Mas isso é claro na minha cabeça. Mas quando tens uma estrutura onde todos são congruentes, porque não chega só ser bom treinador. Eu sei daquilo que falo, porque eu ando no futebol desde os 18 anos. Eu sei daquilo que eu falo. Preciso ter um bom presidente. Sem um bom presidente esquece o treinador. É preciso ter um bom diretor desportivo, e este tripé tem que ser absolutamente forte, comunicativo, dizer na cara uns aos outros aquilo que é preciso, que não é preciso, qual é o caminho. Este tripé é absolutamente extraordinário. Portanto, quando um clube te oferece essas condições, estás mais perto de triunfar. Agora, quando o presidente diz A, o diretor desportivo diz B, e o treinador, por muito bom que seja, diga C, seja onde for, não vai haver sucesso seguramente, independentemente dos jogadores que tu possas ter e do treinador bom que tu tens. E não sou o que eu digo, vocês falam com quando Ancelotti, ele vai-te dizer o mesmo, falas com o Guardiola, disto o mesmo: tenho uma boa estrutura, tenho um bom clube, tenho um bom diretor desportivo, tenho bons jogadores. É disto que eles falam, e portanto o segredo é muito simples. Abel, eu até peço desculpa, eu vi um trechinho seu falando numa página, alguma página palmeirense postou, sobre ser caça ou caçador, de uma frase do Verstappen. Geralmente, quem é caçado é o mais fraco. O caçador geralmente é o mais forte. Você, quando chegou ao Palmeiras, era o caçador de títulos. Hoje, o Palmeiras é o time que querem caçar o Palmeiras. Nessa semana, você viveu uma semana de caça ainda, ou caçador? E um repórter da nossa rádio, da Rádio Energia 97, perguntou para mais ou menos uns 15 palmeirenses antes do jogo quanto seria o jogo. E a maioria não, acho que 100% falou: nós vamos ganhar o título. E disse assim: não é soberba, é confiança. Da onde tu tiras tanta confiança, tanta empolgação, e tira essa certeza do torcedor que ia ser campeão hoje? Por favor. De uma palavra muito simples: trabalho. Eu não conheço, a palavra trabalho é mágica nisso. Faz toda a diferença, mas como te disse, ter bons jogadores, ter uma estrutura, ter um clube que te apoia, e perceber também que não vamos ganhar sempre. Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui claro a todos. Há aqueles que gostam do Palmeiras, há aqueles que não gostam também. Nós não vamos conseguir ganhar sempre. Vocês veem o Liverpool, né? Está a passar já colocam em causa o despedimento do treinador. Isto é que vai acontecer se eu não ganhar, mas é verdade que este ano nós já ganhamos 2. As expectativas que nós criamos nas pessoas são muito grandes, e o nosso clube tem limites. É um clube que tem limites, é um clube que, dentro de se calhar
2 anos vai conseguir estar financeiramente ainda mais forte que aquilo que está e aí sim poder fazer outro tipo de movimentações, mas neste momento é um clube com uma responsabilidade social muito grande, com um fair play financeiro que há na Europa e que não há aqui. Na Europa o Porto sofreu disso, quer dizer, é rigoroso, porque senão a competição não é justa. Não é justo a quem não paga aos seus fornecedores poder comprar jogadores para poder competir, isso não é justo. E o Palmeiras nisso, até nisso, os valores do Palmeiras, o ser um clube onde toda a gente gosta que sabe que é um clube que paga, sabe que é um clube que paga aos seus funcionários, sabe que é um clube que paga aos seus fornecedores, sabe que é um clube que paga aos seus patrocinadores, é um clube com credibilidade. E isso no futuro, no presente e no futuro, traz muitas vantagens e parceiros. Isso é muito bom, tu teres um clube como este. E a primeira pergunta era? Sobre a caça ou caçador. Eu costumo dizer que tu aqui no futebol estás numa selva. Eu prefiro ser o caçado do que o caçador. Porque o que tem que ir atrás a caçar é sinal que tenta olhar para o que está à frente. Mas o futebol é isto, o futebol para mim é muito simples, ou ganhas ou então vais ter os críticos que te vão, porque é que sai a 3, porque é que sai a 4, e agora o Rocha é zagueiro, e agora eu não sei o que devia ser, são uns... aqui tem uma coisa muito gira, aqui, como é que as pessoas têm muitas religiões, aqui há muito profeta do acontecido, uma coisa que há muito profeta do acontecido, não é? E isso é giro ver os profetas do acontecido. Eu gosto, às vezes já vos disse, tenho um dos elementos da equipe técnica que é muito responsável pela parte da comunicação social, o que é que se passa, quais são os assuntos. Ele já sabe que há assuntos que têm que me passar e outros que nem quero saber o que é que estão a dizer, mas ele já sabe disso. Mas aqui tem muitos profetas do acontecido, então sentado numa cadeira a dizer devia fazer assim ou assim ou assim, eu também já fui comentador, também já fui jornalista e sei quanto fácil é estar a comentar jogos ou estar desse lado e a mandar os meus bitites, é muito fácil. Difícil é entrar ali dentro, sentar o banco, não é? Aqui a bunda, aqui, não é? no nosso lugar, no lugar do treinador e tomar decisões que às vezes são boas, outras vezes são más. É como os planos de jogo. O plano de jogo do Água Santa lá não resultou, hoje resultou e é assim que funciona. Quando ganhamos parece que resulta sempre, mas não é assim, dá muito trabalho. Abel. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, campeão paulista, mais uma vez, 4-0 Palmeiras sobre o Água Santa, mais um título para o Palmeiras com o trabalho do Abel Ferreira. E toda a coletiva do Abel